tema é diva alternativa. Não foi fácil pensar numa maquiagem para esse tema, mas eu me inspirei numa maquiagem da Demi Lovato que eu achei lindíssima. Eu adoro as maquiagens dela, ela é incrível. Eu fiz de um jeito bem fácil, de modo que vocês não vão ter muita dificuldade aí na hora de reproduzir. É uma maquiagem neutra com um pouquinho de cor, o que dá o grande destaque aí no look. Então se você quer aprender a fazer essa maquiagem linda inspirada na Demi Lovato, é só continuar assistindo ao vídeo. Eu começo aplicando um corretivo como base de sombras. Esse aqui é um tonzinho mais claro do que a tonalidade da minha pele, o que facilita ainda mais, que faz uma base branca, então ele potencializa muito mais a cor da sombra que a gente vai aplicar a seguir. É muito importante essa base, não só para potencializar a cor da sombra, mas também para ajudar a durar mais, a fixar mais na pálpebra. Agora a gente vai para o grande destaque dessa maquiagem, que é um pouco de cor. Às vezes a gente não se sente muito segura pra sair por aí com uma maquiagem mais vibrante, mais colorida, então é legal a gente começar aos poucos, né? Eu adoro colocar um pouquinho de sombra colorida rente aos cílios inferiores, inclusive é o que eu vou fazer hoje. Eu vou usar uma sombra verde água ou azul petróleo, aquele tom assim bonito, sabe? Entre o verde e o azul, que eu amo de paixão. Essa até um pouquinho mais puxada pro azul, mas dá pra ser feita com qualquer cor. E vou aplicar com um pincel que tem um corte na diagonal, o pincel chanfrado. Ele é muito bom, incrível pra esse tipo de coisa, pra uns detalhes, ele é bem preciso. Então vamos lá, como eu falei, vou pegar a sombrinha e já vou aplicar direto aqui, rente aos cílios inferiores, tá? Não é na linha d'água, mas é um pouquinho abaixo, também não muito, quase em cima da linha d'água. Pra ver aqui nesse olho que já tá pronto, eu fiz um delineado um pouquinho mais puxadinho, mais gatinho, então às vezes não é tão fácil da gente fazer assim de primeira, né? E pra isso eu gosto muito às vezes de passar uma sombra aqui embaixo e já puxar pra ajudar na hora que eu for fazer o delineado. Então eu vou fazer isso com a sombra azul, que vai ficar mais legal, porque vai ajudar a gente nessa hora mais precisa, né, de puxar o gatinho certinho, mas também vai dar como se fosse um duplo delineado, só que bem discretinho. Não dá nem pra ver quase o azul ali, mas ele, além de estar enfeitando a maquiagem, ele também ajuda muito a gente. Então, ó, é só continuar puxando aqui, como se fosse mesmo um delineado. Ó, tá vendo? Eu puxei aqui, na diagonal, bem retinho, que aí na hora que a gente for fazer gatinho, vocês vão ver que vai ajudar pra caramba. Agora com um tom de marrom intermediário, nem muito escuro, nem muito claro, eu vou marcar o meu côncavo, que é essa dobrinha aqui que a gente tem na pálpebra, que dá um ar de mais profundidade, uma maquiagem mais bonita quando a gente marca. Então eu gosto muito, ó. Eu pego esse pincel, que ele é um pouquinho arredondado, que chamam de pincel caneta, que também é muito bom pra isso, porque facilita demais. Ele já tem o formato que encaixa perfeitamente aqui nessa região. Então eu só aplico fazendo movimentos de vai e vem. E aí a gente aproveita pra já esfumar, né? Além de marcar, já vai marcando bem naturalmente, sem que fique muito assim demais, sabe? Fica bem suave. A próxima etapa é aplicar uma sombra dourada bem intensa na pálpebra do início até aqui onde a gente marcou o côncavo. Eu gosto de aplicar com o dedo essa sombra porque ela fica mais concentrada e aí consequentemente fica um pouco mais pigmentada na hora que se aplica na pálpebra, mas quem gosta de aplicar com pincel, fique à vontade. Agora sim, vamos pro delineador, que é a parte um pouquinho mais complicada para algumas pessoas, mas com essa diquinha que eu dei de puxar aqui com a sombra que a gente aplicou nos cílios inferiores, fica bem mais fácil. Eu tô usando um delineador de pincel, mas você pode usar o tipo que você preferir. Esse aqui ele é um pouquinho mais preciso, então se você tremer um pouquinho ele já borra. Mas eu gosto, acho que fica bem certinho. E pra facilitar a aplicação eu gosto de aplicar um pouquinho deitado assim, sabe? Que aí evita que a gente borre, porque quando a gente aplica um pouco mais retinho, é mais fácil de borrar. Primeiro de tudo, eu puxo o gatinho de uma vez só. Aí depois eu preencho da pontinha até aqui, ó. Tá vendo? Até esse pontinho que quando a gente unir, dá pra gente dar uma coloridinha e ele fica um pouquinho mais grossinho na ponta, como tá esse daqui, tá vendo? Esse aqui tá só o rabinho. Quando a gente puxar, ele vai ficar um pouquinho mais encorpado, mais bonito. E agora é hora de aplicar várias camadas de máscara para cílios. Eu não dispenso de maneira alguma, acho que finaliza a maquiagem, sabe? Destaca bastante o olhar. Então, como eu disse, eu gosto de aplicar muitas.
E uma dica legal também é colocar o espelho que você estiver usando, caso você não esteja usando um espelho fixo, né? Coloque ele um pouquinho abaixo de você e aí você olhando pra baixo, você consegue ter uma visão melhor dos seus cílios e evita que borre, sabe? Quando às vezes a gente tá passando e borra a pálpebra e estraga toda a maquiagem. Então, quando você coloca o espelho aqui embaixo, não acontece isso. Mas pra aplicar nos cílios inferiores é o inverso, né? Você tem que botar a cabeça pra baixo e levantar o espelho. E pra finalizar a maquiagem, eu vou aplicar um batom que ele não é nem nude nem rosa, ele fica entre os dois, sabe? Uma tonalidade bem bonita, que dá uma corzinha suave nos lábios. Eu gosto muito desse efeito. E essa foi a maquiagem inspirada na Demi Lovato. Se vocês tiverem gostado, por favor, eu peço que votem em mim, porque eu vou amar continuar nessa batalha. Tá sendo uma experiência incrível pra mim. Tô me esforçando muito, tentando dar o meu melhor. Então eu conto muito com votos de vocês para que eu continue nessa batalha. Então foi isso, um super beijo e obrigada por me assistir.